Meu cabelo não tá tão bonito. Aí, agora sim, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos aí à aula de História da Educação. Terça-feira, 2 de março. Estou realmente aguardando já alguns de vocês. São 19h24 aqui. Aguardando vários de vocês chegarem. Então, se você estiver assistindo a gravação, depois entre em contato via e-mail, via chat, para a gente poder entender o que está acontecendo, né? Onde vocês estão, por que vocês não estão presentes aqui comigo, a não ser a Hanna e o Rafa, que se encontra no meio do trânsito lá, quase chegando na casa dele. Bom, eu tinha deixado aqui para a Hanna e para o Rafa uma pergunta. Eu já vou sair aqui da câmera, volto daqui a pouco para a gente bater um papo, tá bom? Volto já. Vou ficar aqui só na voz, tá? Aí, Hanna me ouve bem, Rafa me ouve bem. Ó, a pergunta que eu queria que vocês pensassem comigo logo de cara para a gente poder começar o nosso programa seria a seguinte: qual seria a melhor definição de educação para vocês dois? O que que é educação e por que a gente precisa estudar a história da educação? Qual a finalidade? Pode escrever, tá? Hanna, a Hanna vai soltar uma voz ali no microfone sem problema, Hanna. Até melhor, né? Não, é melhor falando, né? Tudo bem, querida? É, nesse caso, é melhor falando. Em relação à história da educação, isso que seria mais ou menos para a formação do educador, né? Você conhecer o passado para a gente poder, vamos dizer, melhorar o que a gente tem agora, né? Porque algumas vezes os erros que ocorreram no passado é uma forma da gente poder abordar falando assim, olha, para prevenir isso, a gente precisa fazer isso. Para uma criança não ter uma defasagem em relação à educação, precisa fazer isso e aquilo, né? Então, existe um grande processo nisso. Seria mais ou menos, eu não sei se eu consegui explicar Não, direito. você consegue, você conseguiu sim. Eu queria só fazer alguns acréscimos. Vamos ver se o Rafa. É que o Rafa tá tão difícil dele se comunicar lá, porque ele precisa passar por peru ainda, né, Rafa? Rafa ainda tem um trampo para chegar lá. Ó, mas Ana, eu queria te perguntar o seguinte: como é que você define, na sua cabeça, como é que você define educação? Aprendizagem. No caso, você compreender determinada coisa, né? Seja uma função, um, um livro, compreender ele, ter um conhecimento sobre aquilo, um tipo de ferramenta, como saber usá-la, né? Por que é daquilo e aonde você utiliza aquilo ali no seu cotidiano. Seria uma forma O- de educação, ok. no meu pensamento. E, ó, o Rafa escreveu ali, ó, penso a educação como engrenagem transformadora. Para mim, vai muito além de conteúdo e muito mais social do que conteudista. Eu gosto dessa pegada social. E aí, eu quero voltar um pouquinho no tempo com vocês, porque a gente vai precisar fazer essa volta, esse retorno em se tratando de história. E, Hanna, é, em se tratando de professores que vocês são, me explica como você entende a profissão de um educador. O que envolve a profissão de um educador? Hum, Para te ajudar, eu vou pedir para você fazer uma miscelânea das matérias que você já estudou até o momento. Tenta lembrar o que vocês já estudaram. É porque O que nesse que caso, em vocês. questão de existe para mim existe dois critérios, né, para um professor ser um professor realmente. Em questão de profissão, isso é somente um educador, né? E existe aquela questão pessoal, né? A parte pessoal é em questão de um mestre, né? É como num jogo, existe um mago e o aprendiz. Certo. O mago, ele vai dar algumas instruções de como utilizar algo, né? Onde o aprendiz, ele tem como objetivo, no final, o conteúdo e, assim, aprender sobre aquilo. E tem também... isso tem mais ou menos, mais ou menos.
E tem a questão minha, que é eu, Joyce, como professora, acho que eu, além de querer ensinar por um aluno, eu quero ser um aluno também, entendeu? Então, muitas vezes a gente fala assim, professor, ele só ensina, só ensina, só ensina. Não, não é só isso, né? Ele também aprende, porque você está pegando várias crianças com várias personalidades, tanto criança como adolescente, ou até mesmo um adulto. Seja numa profissão específica, ou outras com outros tipos de materiais. É mais para conhecimento. O professor ele é mais mostrar o conhecimento que ele já teve. Mais ou menos isso. Deixa eu pegar esse fio da meada que você está me dando, o professor mostrar o conhecimento. Mas a minha pergunta é a seguinte: qualquer um pode se tornar um educador? Entendeu a diferença da pergunta de se tornar um professor? Qual a diferença de um professor? Por que que você está estudando? É uma pergunta importante. Por que que você está estudando para ser professora e, sei lá, você tem alguém na sua família que não está estudando para ser professor? O que que te torna diferente em se tratando da educação você estudar para ser professora? Tira essa camisa daqui, que essa camisa está atrapalhando minha visual ali. E Não, aí? entendi. Por que que você está estudando para ser professora? E outra, por que que você está na faculdade para ser professora? É só uma exigência de mercado ou tem algo mais? O que que você pretende aprender na faculdade de licenciatura? O que que você acha que a faculdade de licenciatura vai te dar para você se tornar uma professora? No caso, o que ele iria agregar? Isso tanto profissional ou somente parte de mercado de Não, trabalho? eu falo da sua passagem por uma sala de aula. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Qualquer pessoa hoje poderia entrar numa sala de aula e lecionar? Não, não. A lei não permite que as pessoas façam isso. E aí você foi para uma faculdade de licenciatura, uma faculdade para se tornar professora. Minha pergunta é, nesse sentido, que aí tem uma palavra que está faltando, tanto no seu texto quanto no texto do Rafa. O Rafa escreveu alguma coisa ali. Eu acho que a faculdade me proporciona um conhecimento psicológico técnico. Ô, Rafa, tá muito perto disso. Tá muito perto disso. Tem uma palavra que a gente pode trocar. Tem uma palavra que acho que muda tudo. O que que a faculdade te dá para que você se torne um bom professor? Não, bom professor é um pouco de exagero, vai. Mas o que que a faculdade te dá para te tornar professor? O diferencial. O que que você quer ver? Quer ver um exemplo? Acho que a palavra vai sair. A palavra vai sair. Pensa nos seus melhores professores. Pensa nos seus piores professores. Onde está a principal diferença entre eles? O tipo de abordagem que eles utilizam, cada um usa uma Que nome a abordagem gente dá para diferente. isso? Que nome a gente dá para isso? Metodologia. É isso. É isso. É isso. Então começa a definir a educação como sendo a aplicação de métodos, ok? E aí, por que que isso me interessa? Porque a escola, como a gente conhece, ela é recente na história, você concorda? Esse sentar em carteiras, esse ficar olhando para frente, esse ouvir alguém ali explicando alguma coisa, na posição que a gente se encontra hoje, com o formato que a gente tem hoje, é novo na história. Antigamente não era assim. Então, minha pergunta é a seguinte: você concorda que a única coisa que liga um aprendizado, sei lá, na Idade da Pedra, um aprendizado hoje, ainda é o método? É como a gente faz aquilo? Então, Mas nesse caso, professor, em questão de, vamos lá, presente, passado, futuro. No passado, existe uma metodologia, certo? sim, Hoje em dia, a gente tenta aprimorar ela. Seria mais ou menos isso. sim, sim, A partir dessa sim. aprimoração que a gente faz, né, para tanto benefício próprio, que é a parte onde a gente aprimora a nossa metodologia, a gente contribui também para conhecimento não só nosso, mas de outras pessoas, e também, deixa eu ver,
Enquanto você respira, essa parte é muito importante. É, não, que eu tô tomando. Aprimoramento de outras pessoas, não só o nosso, como de outras pessoas. Essas outras pessoas são os aprendizes, são os Isso. nossos alunos, não É a é mesma isso? coisa de um professor para um aluno. A gente está Exato. estudando para ser um professor, certo? Sim, Mas, de qualquer forma, como que você vai virar um professor sem um conhecimento, às vezes, básico, né? Aí vem a sem parte do... aprender os métodos para se ensinar melhor ou para se ensinar. A gente precisa da metodologia, a gente precisa de método, a gente precisa da forma como fazer. Então, eu queria que você definisse, começasse a pensar numa definição de educação exatamente como sendo essa aplicação de métodos que, que, que visam desenvolver o seu aluno. O nosso grande objetivo enquanto professor é desenvolver métodos para que eu possa ensinar alguém a fazer determinada coisa. E É, aí, acho que o ensinar alguém a fazer determinada coisa, aí a gente pode expandir agora. Sei lá, o que, que pode ser se fazer alguma coisa? Ensinar um cálculo, ensinar a escrever, ensinar a ler, mas principalmente que a gente consiga desenvolver esse indivíduo, esse aluno, esse aprendiz fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, também, emocionalmente, e principalmente com um único objetivo, acho que o principal. E a gente tem perdido um pouco isso. Então a gente precisa desenvolver método. Para quê? Para que a gente possa desenvolver, não, né? Aplicar métodos para que a gente possa desenvolver o nosso aluno a crescer em todos os aspectos. E com qual finalidade? Para que ele consiga viver bem em sociedade. Esse é o nosso grande objetivo. O ensinar uma matéria específica, ou química, ou matemática, a língua portuguesa, isso são detalhes, né? Mas quando o aluno entra na escola, qual é o nosso grande objetivo para quando ele vai sair da escola? É que esse aluno consiga viver bem em sociedade. Para viver bem em sociedade, então ele vai precisar ter conhecimentos de melhoria física, emocional, intelectual e eu não sei até que ponto que a gente tem feito bem o nosso papel. Acho que o Rafa fala muito ali do conteudista, né, Rafa? Você falou não só do conteúdo, e a gente tem que focar muito nisso, né? O conteúdo é extremamente relevante, mas formar esse aluno para a sociedade, entregar esse cara melhor ou diferente da forma como ele entrou para nós lá no começo de tudo, é fundamental. E aí a é, gente, como professor, a gente tem que rever como é que a gente está fazendo isso, tá? se, se for olhar, é basicamente você pegar a palavra educar, né? Educar, existe o educar de pais, Aham, aham. como um modo mais geral, o educar do mundo e educar de escola. É por isso que hoje em dia os pais eles querem que os filhos vão para a escola. Há vários motivos. Só que quando o aluno ele chega na escola, tem uma grande diferença. Tem o educar dos pais primeiro, né? É onde o pai ele tenta ensinar o filho a andar, a falar, a comer, por quê, como falar com as pessoas, aquela parte de respeitar, né? Quando ele sai da residência dos pais e começa a frequentar a escola, aí vem um pouco mais básico, né? Que aí vem a parte onde o professor ele prepara realmente a parte social um pouco, porque como que os pais educam? Será que aquilo está certo? Ou o tipo de aprendizagem que ele já teve é suficiente, né? Em seguida vem o educar do mundo, aonde ele sai da escola e tenta viver em sociedade realmente. Aí vem a parte da prática, né? Sim, sim. Quando ele pega o que ele aprendeu e já utiliza no dia a dia, seja a parte da matemática, é uma soma em questão quando vai no mercado, né? Ou até mesmo um currículo que é para ler e escrever o próprio nome, sobrenome, dentre outras finalidades. Então, o, o professor ele só é um intermediário,
dessas partes, que é a parte onde ele vai educar o aluno a, a matemática, o português, né? O português realmente nós tem uns que vem a parte do inglês que é aonde ele não vai viver somente naquele local, ele vai poder pegar outras culturas, outras origens, Perfeito, mais ou menos. perfeito, perfeito, perfeito. Eu trouxe para você aí no chat a definição desses dois verbos latinos, o educare e o educere, de onde vem a palavra educação. Então vamos lá, o educare. Tem muito a ver com o que você está falando, ó. Alimentar, transmitir informações a alguém. Estudo. Ação de fora para dentro. Ok? E o educere, o educere. Extrair, desabrochar, desenvolver algo que está no indivíduo. Aí a ação é de dentro para fora. Então, alimenta, transmite, absorve e aí desabrocha e desenvolve algo que está dentro da pessoa da qual você está ensinando. Ó, para nós aqui na história da educação é extremamente importante ficar claro que o foco da minha disciplina é estudar, além dessas ideias, ao longo do tempo, do que é a educação, de como ela foi feita, mas principalmente os métodos, a forma como se fez, tá? Então, a gente vai fazer algumas viagens aí ao longo hoje mesmo, ao longo da história, que é bacana depois vocês tentarem se posicionar como se fossem da época, né? Poxa, como é que eu poderia ensinar isso se eu vivesse naquela época e não na época do celular, dos computadores e tudo mais, tá? Então, a gente vai precisar estudar ideia, teoria e métodos desenvolvidos ao longo dos séculos, tá? Isso é a história da educação dentro da nossa visão aqui para essa disciplina. E acho que o mais importante e o que a gente vai encontrar em comum em todos os períodos de tempo, independente do método utilizado na educação, é a ideia de que o indivíduo precisa se adaptar à sociedade. Acho que é fundamental, né? Então, desde de época que ele vivia em tribo, até hoje, nas nossas individualidades aqui, nas nossas home offices, ainda assim, a gente precisa se adaptar à sociedade e a educação é parte fundamental disso, tá bom? Bom, eu acho que a gente precisa voltar agora lá atrás, e dar o nosso primeiro passo, né? Tá claro, então, que a educação ela tem que responder às necessidades de um tipo específico ou da época específica onde aquela sociedade está inserida? Sim ou não para vocês? Então, a educação sempre vai se preocupar com a sociedade daquele momento, onde o indivíduo está inserido naquele momento. Seja a sociedade tribal, seja uma sociedade dos hebreus lá atrás, seja uma sociedade dos egípcios, seja uma sociedade dos brasileiros aqui no começo do Império, seja a nossa sociedade hoje do século XXI. Então, a gente precisa fazer com que a educação ela tenha esse papel, que eu gostei muito da palavra do, do Rafa, e vou adaptar aqui também, viu, Rafa? A sociedade ela tem esse papel social, essa função social. É fundamental, tá? E com o passar do tempo, com o passar das eras, a gente consegue perceber que o que muda, na verdade, são as necessidades da sociedade, né? Porque a educação vai estar lá sempre. Então, é o ato de você transmitir informação e alguém absorver aquilo e desenvolver dentro de si para viver bem em sociedade. Então, o contexto todo, acho que de tudo que a gente faz na faculdade de educação, quando forma professores, é pensar que a gente tem um trabalho de educar o nosso aluno para viver bem em sociedade. Tá? Para isso, ele vai ter que fazer as etapas de educação, cumprir as etapas de educação, para que ele possa se tornar um cidadão melhor para a sociedade, tá? Bom,
E aí é interessante uma outra pergunta para você. Agora uma pergunta bem mais filosófica. Em que momento vocês acham que o indivíduo se tornou professor e o outro se tornou aluno? A Hannah, aquela frase, você tem potência, só ainda não descobriu isso, Hannah. Me fala uma coisa, em que momento você acha que um ser humano falou, caraca, eu sou professor, estou ensinando algo para alguém. Como, por quê, em que circunstâncias vocês acham que isso se deu? Pergunta difícil, né? Dá para imaginar? Vocês serão professores, vocês vão chegar na sala de aula, na escola de vocês, como professores, tá? Como professores. Aí a minha pergunta é a seguinte, tá bom, você passou por toda essa etapa, você se tornou professora, e aí a gente vai estudar um pouco aqui, e vocês vão perceber que essa história de se tornar professor no Brasil é muito recente, tá? É muito recente, com concursos e tudo mais, é extremamente recente, vem de toda uma herança dos padres, da formação religiosa que a gente teve, dos jesuítas e tudo mais. Mas tudo muito recente. Mas eu queria voltar mais atrás, voltar bem mais atrás no tempo. Ó, o que o Rafa falou ali? Eu acho que foi no momento que o conhecimento foi reconhecido como herança, então ele era passado entre gerações. Boa, boa. E esse conhecimento, ele foi adquirido no primeiro momento pela experiência, pela observação, né? Eu tô pensando num homem numa caverna, por exemplo, observando que troveja, e aí ele tem aquela relação com o divino, né? Aí houve aquele trovão e fica com medo e achando que é alguma punição, mas ao mesmo tempo ele percebe que se trovejou, choveu, e aí se choveu, o chão molha, o animal se esconde, que quando a chuva passa, ele consegue sair para fazer uma caçada, e de repente ele consegue perceber que ele consegue criar uma arma, que aquela arma pode vir a matar um animal, que ele pode vir a comer aquele animal. E olha que coisa interessante. E aí, em em algum momento, ele pega aquela experiência e passa para alguém. Vocês concordam comigo que isso é o papel do professor e do aluno, mestre e aprendiz, Hannah, como você citou? Você falou mago, né? Eu que estou trazendo para o mestre aí, né? Um mago e um aprendiz. Estou trazendo para o mestre, tá? Um mestre e um aprendiz. Então, a partir daquele momento, aquele ser que estava lá no meio de uma caverna se torna um professor. Vocês vão encontrar, aqui no texto da aula de hoje, vocês vão encontrar até alguns desses caras fazendo registrando o que viram, registrando o dia deles, registrando o que encontraram. E aí é muito mais filosófico também, muito mais bonito da gente entender. Pô, em que momento que esse cara achou que ele poderia registrar, guardar aquela informação? Ah lá. É isso, perfeito. É a palavra, a sobrevivência. Aprender para sobreviver. Deve ter morrido muita gente nesse período, nessa experiência, né? Mas a ideia é exatamente essa. Aprender para sobreviver. E quanto mais rápido ele aprendesse, melhor seria a sobrevivência dele ali. Bom, então a gente está conseguindo dar os nossos primeiros passos aqui Ó, o Rafa fez outra entrada ali. Eu achando que era mais um aluno, hein, Rafa? Você está com pegadinha comigo, hein? A gente está conseguindo, então, dar os nossos primeiros passos e voltar lá atrás, lá atrás, lá atrás, tentando despertar aquele professor e o aluno. Bom, vamos viajar mais um pouco, vamos viajar mais um pouco no tempo. Como se dá Ah lá, o Rafa chegou. Rafa, respira aí, tá? Respira aí, para você acompanhar bem aí, não precisa atropelar, não. A gente está indo bem. Ô, Rafa e Hanna, pensa um pouquinho agora comigo aí. É, Tribos indígenas. Pensa naquelas tribos indígenas mais fechadas, sem uma escola lá dentro, sem uma educação como a nossa. E aí?
Como se dá o aprendizado? Como se dá a educação? A metodologia dele realmente são diferentes, professor, porque nesse caso, até minha avó falava isso, que ela é de origem indígena, ela Você sempre tem um falava, traço, dá para ver um pouco aqui no perfil, viu? ela sempre falava que eles, a cultura deles é diferente. Se fosse viver em sociedade, seria mais como selvagens, né? Hoje em dia, o tipo de abordagem, não acho que não seria a melhor palavra. Como eles se destacam diante a outras pessoas, sabe? Sim, É um diferente, mas isso não é em questão sobre a educação deles. Ou, não, muito. Isso seria, no caso, sobre a educação deles, o tipo de culturas que eles têm, né? Hoje em dia, a gente, por conta do processo todo, cada ano que passava, cada ensinamento, né? Cada. É como se fosse. Peraí, que eu tô tentando achar uma palavra correta para. deixa eu te fazer uma pergunta enquanto você tenta administrar. A sua avó, ela comentou alguma coisa da forma, do método, como era passada a educação, a informação entre as pessoas ela veio de alguma tribo em especial ou ela já é uma indígena dentro da cidade? Olha, ela não fala muito, porque quando eu vi minha avó, foi há 3 anos atrás. Então, eu não falo muito com a minha avó. Quando eu vou falar com ela, tem a parte do meu pai e tem a parte da minha mãe. No caso, seria a parte Certo, da minha mãe. Uma das minhas vozes que eu falo mais é a parte do meu pai. A parte da minha mãe, nem tanto, né? Só que eu comecei a falar com ela também recentemente, porque eu sou uma das filhas da minha mãe que é meio que distante tá, em relação à família. Aí eu só sei das histórias que minha mãe fala. Ela fala assim, ó, sua avó contava isso, né? Só que em questão igual, quando eles iam tentar se comunicar, era mais ou menos por imagem, desenhos, né? Então, certo. não é igual as letras, né? Tipo, ou a gente ia fazer a gente Peraí, faz um Ranas, texto. peraí, deixa eu acrescentar. Imagem, desenho, mas também tinha, vamos fazer o gesto aqui na tela, ó. Mas hum, também tinha a fala, a a oralidade. linguagem. A oralidade. Então, o conhecimento era passado como? Quem tinha mais experiência, aí você podia usar o desenho, você podia usar a representação, mas principalmente era passado, nas tribos indígenas, esse conhecimento era passado por rituais, né, sejam eles quais forem, mas de forma oral. Não era feito obrigatoriamente se registrando como a gente registra num caderno hoje. Então, a forma de passagem de conhecimento de uma geração para outra se dava como? Sempre na oralidade. As nossas famílias ainda trazem isso, né? A mãe ainda tem esse papel muito grande com a criança, né? A mãe fala e a criança ouve, a mãe fala e a criança ouve. A gente até hoje, né? A gente é adulto, a mãe fala e a gente ouve. Então, muito do que se trouxe da história da educação de conhecimento se deu na oralidade, Mas, tá? Essa coisa do registro do papel é novo, é bem recente. mas nesse caso, professor, é igual, em questão de uma criança. No meu ver, uma criança ela não é tipo um aprendizado. É como se fosse uma cópia, porque no começo ele vai tentar imitar as suas palavras, os seus gestos, certo? Em seguida, após ele tá, vamos Mas dizer, espera aí, Haná, deixa eu colocar você no exemplo. Deixa eu te dar um exemplo do que você está tentando falar. Vou te dar um contra-exemplo. Pensa na situação da criança e o do fogo. Não é só exemplo. O que que é ali?
A criança vai se aproximar, Ele vai se queimar. ou não, ou não, ou Só se não. ele não ele vai tocar no fogo e não se queimar? Só se o fogo for Aí é que muito tá, aí é que pequeno. tá, aí é que tá. Se a mãe dele estiver perto, o que que ela fará? No caso, ela vai tentar Ela ensinar vai pôr a mão ele. dele no fogo para falar que queima? Não. Não. Ela vai falar. Ela vai falar: olha, se você colocar a mão ali, você vai se queimar. Olha, se você colocar o seu dedinho na tomada, gente, ô, Hanna, pelo amor de Deus, ó, vou te dar um exemplo de novo. Eu tô ficando com medo, Hanna. Ó, a, a, a Hanna bebê, tá bom? A Hanna, 2 anos de idade, a Hanna, 1 ano e meio, sabe? Aquela Hanna que tá dando os primeiros passos. Sim. A Hanna se encaminha para colocar o dedinho na tomada. A mãe da Hannah fala: não, eu vou deixar porque ela vai aprender pela experiência. Opa, não, não, eu não, jamais eu vou deixar a Hannah bebê colocar os dedos na tomada. Não posso. Faz Então o sentido, que no que eu vou caso. fazer? Ficaria como aprendizado. Isso, Tá eu vou educando lá a e, criança. eu vou lá e falo para você, transmito para você que aquilo não vai ser bom, ok? Mas nem eu, sua mãe, nem você, Hannah bebê, colocaríamos o dedo ali para provar que aquilo não é bom, entendeu? Aí vem aquela parte onde você tinha falado que para poder ensinar, você tem a parte da experiência, certo? Sim, 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 sim. Aí é sim, onde tem a passagem do conhecimento. sim, sim. E aí, essa passagem de conhecimento, eu estou falando de tribos e estou falando de uma sociedade mais primitiva, porque não é muito diferente da nossa também. A gente ainda usa demais a oralidade, né? A gente ainda fala, a gente ainda tem os rituais, e esses rituais cada vez mais voltados para as religiões, né? Então, o conhecimento. Por que que as religiões existem até hoje, né? De geração a geração, tanto nos rituais quanto na oralidade, quanto na língua, quanto na fala, especificamente, tá? Bom, e aí eu quero aprofundar com vocês uma volta. Qual é o tanto que vocês conhecem de história da humanidade? Fala para mim aí. O que que vocês conhecem de história da humanidade? Qual tipo de história o senhor quer saber? A história da evolução. E aí eu já vou partir, eu não vou nem voltar lá em questões de evolução como Adão e Eva, Uhum. macacos. Criacionismo. Não, não, não. Vamos avançar no tempo, vamos avançar no tempo. O homem já está presente na Terra, tá? O homem já está presente na Terra, e eu estou falando do Homo sapiens mesmo, que é o homem que ouve as vozes na cabeça dele, que Uhum. reflete, que pensa, que age, que arrisca, que toma decisão. Então vamos lá, de que momento vocês acham que esse homem ele fala assim, caramba, eu posso mudar as coisas em volta. Eu posso, sei lá, eu não preciso ficar indo de lugar em lugar. Eu posso parar aqui. Eu posso construir a minha residência aqui. Eu posso morar com a minha tribo aqui. E a partir daqui, eu posso me estabelecer e fazer algumas coisas. Em que momento vocês acham que isso acontece? É bem difícil, né? Bem difícil essa pergunta. Lembrando que você é um homem pré-histórico, tá? Lembrando que você é um homem pré-histórico. E aí? Aí vem a parte da. Tenta lembrar da história. Em que momento que o cara fala, sosseguei? Eu não vou mais precisar ficar caçando igual um maluco por aí, andando para lá e para cá, eu posso sossegar aqui. Mas nesse caso vem para a parte de o desenvolvimento que ele teve, professor. Porque Sim, e mas o desenvolvimento dele chegou a um ponto específico. Qual? E foi o grande salto na evolução do conhecimento dele. Quando ele deixa de ser pré-histórico, opa,
No Egito, não, é antes, viu, Rafa? É antes, É, bem antes. é mais fundo, é mais fundo. É um pouco mais anterior a esse período do Egito. E aí? Os homens das cavernas, como as pessoas dizem. Isso, mas depois disso, entre Mas, homens das cavernas e Egito, tem um tempo. O que aconteceu ali? Foi quando ele se assentou. Quando ele falou: caramba, vou ficar quietinho aqui. Eu consigo viver a partir daqui. E ele consegue viver a partir do momento em que ele domina. Ele domina. Vou escrever para vocês uma palavra aqui, ó. Ele domina um conhecimento fundamental para o desenvolvimento dele, ó. Dá uma olhada. Como assim? Exatamente. A partir do momento em que ele domina o conhecimento da agricultura. Isso foi um fator determinante para mudar toda a rota desse cara. Senão até hoje a gente estava caçando. Senão até hoje a gente ainda estava atrás de animal para comer. Aliás, a gente vive atrás de animal para comer, né? Só que agora a gente chama de supermercado isso. A partir do momento em que o homem adquire conhecimento do uso de ferramentas, quando ele consegue perceber que ele domina a arte da plantação, ele consegue comer outras coisas que não seja apenas a carne de um animal. Quando ele domina o fogo, e talvez até um pouco antes da agricultura, né? O domínio do fogo, aí eu concordo com a Hannah quando ela fala do homem das cavernas. Então, eu adquiro o conhecimento de que o fogo me aquece, que o fogo ilumina um lugar onde eu estou, que o fogo serve para eu comer o alimento não mais de forma crua, mas eu como eu acho comia. que isso, nesse caso, é igual que a gente. Eu já tive isso em aula, né? Meu professor estava falando sobre os primatas, né? Os homens das cavernas. Sim, Ele ele sempre dizia que quando o homem ele dominou, primeiramente, a lança, né? Para a parte da caça. Em seguida foi o fogo, né? Em relação à parte do fogo, ele teve muitas pessoas que teve que morrer para ele poder compreender que a carne crua fazia mal, né? Então vem a parte onde você vê a teoria, depois você gera uma hipótese sobre aquilo e depois coloca aquilo ali em prática, sabe? isso, isso, perfeito, perfeito, perfeito. E aí, observou, testou, deu certo, pronto, evoluí. Isso é conhecimento. Isso é Aí vem, conhecimento. é por isso que, tipo, naquele tempo, a experiência em si não era só com si, mas com os outros. Onde você olha, porque nem todo mundo vai ter o mesmo organismo, realmente. É onde você consegue verificar se aquela pessoa é mais fraca ou mais forte, né? Sim, Depois daí, aí vem a parte onde eles utilizam o fogo, depois das ferramentas, eles conseguem ver a parte também de plantas, que é as plantas venenosas e as que não são. Tem sim, também essa, sim, mas aí acho que foi como se diz, um estupim para algo acontecer, né? sim. Então tá. Agora eu vou levar vocês para um caminho, eu vou levar vocês até o Canvas, e aqui a gente vai se deparar com um texto que está aí disponível para vocês. Ana, vamos nos inserir nesse mundo agora, tá? Acho que vocês estão vendo. Se você puder falar para mim, Ana, se você está vendo ou não. Ó, isso aqui eu estou dentro do Canvas agora, tá? Você fala para mim se você está vendo ou não a mudança de textos aqui. Sim, no caso, você Sim, mexendo sim, na tela, sim. sim. Aí. Bom, vou ocultar isso aqui. Ó, diminuir um pouquinho. Acho que está muito grande, né? Não, aqui é só aumento. Já Sim, tá, não, já tá sim, menor. já tá bom. Ele já tá pequeno. Ó, eu queria levar você exatamente para esse período das tribos, ó. Vamos dar uma passada aqui. Sociedades tribais e pré-história. Vamos comigo? Aqui vale muito a pena destacar.
onde se deu, né, tudo isso aí. Pelo menos os que os registros apontam, né? Só aumentar aqui um pouquinho que eu quero fazer um traço mais grosso. Ó, essa região entre rios, né? Mesopotâmia e Egito. Foi nesse momento, em que a gente consegue perceber o grande salto de evolução do homem, né? Então, norte da África, se a gente vai ver um mapa daqui a pouquinho, e vai ver que o nome, né, que significa Mesopotâmia, que é exatamente a região entre rios. Então, aquele cara que saía caçando, 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 de maneira nômade, lembra? Mudando de lugares de acordo com a caça, de acordo com a alimentação, aí ele podia ainda ser um seminômade ou reunido em tribo. Esse cara, ele percebe em determinado momento em que ele pode fixar moradia em um determinado lugar. E aí vocês vão perceber que na história da evolução, eles se concentraram principalmente nessa região aqui, que são os lugares onde a gente consegue encontrar a maior quantidade de registros. Ok? Ó, esse convívio na forma tribal traz especificidades na educação e transmissão de conhecimentos, bem distintas dos modelos tradicionais que estamos habituados a ver. E aí, óbvio, né? Era outra era outra fase. Ó, acho que não vale a pena ficar dando print aqui, né? Acho que não tem muito sentido. Acho que no texto depois vocês conseguem um marcador de texto passando por cima lá, tá? Aqui tá, ainda no texto fala um pouco dos indígenas do Brasil, Hanna, lá, ó. Então, familiar para você. Olha lá. Os indígenas que habitam o Brasil. E aí, o que, que dá para perceber lá? O conhecimento, ele não representa uma forma de exercer poder. Acho que você falou sobre isso aí. O conhecimento não era uma forma de exercer poder. E acredito que você tenha falado também, tá aí na gravação, que você tenha falado de unidade, né? Que você tinha falado de bem comum, de importância do se viver em comunidade. Concorda, não? Saiu alguma coisa assim? A parte que as pessoas elas precisam de alguns tipos de conhecimentos para poder viver em sociedade. É isso, é isso. Bom, o que seriam esses conhecimentos na prática? Olha lá, habilidade, caça, pesca, artesanato, manuseio de armas, agricultura, construção de suas casas e conhecimentos acerca da natureza. Tudo isso que você me falou das plantas, de pedras e entre outros. Olha lá, Hanna, não sei nem se você tinha lido o texto ou não, mas coincide exatamente com tudo que você está falando, tá? Muito bem. Tem uma autora que vai aparecer sempre nos textos de vocês aqui, que é a Maria Lúcia Aranha. Vamos ver o que ela fala sobre educação tribal. Vamos ler aqui para vocês. Quer ler, Rana? Posso ler, posso Vai ler. lá. A cuidadosa adaptação aos usos e valores da tribo geralmente levada a efeitos sem castigos. Os adultos demonstram muita paciência com os enganos infantis e respeitam seu ritmo próprio. Por meio da educação difusa, de que todos participam, a criança toma conhecimento dos mitos ancestrais, desenvolve aguda percepção do mundo e aperfeiçoa suas habilidades. Muito bom. Dá para perceber que essa definição de educação difusa é aquela educação em que todo mundo participa, né? Numa tribo, todo mundo participa da educação de todas as crianças, de todos que estão ali precisando de educação. Então, a educação, ela não é restrita a um personagem, concorda? Então, numa tribo, a educação não seria restrita a uma única pessoa, tá? Aí, eu ia falar do papel da mulher dentro da tribo. O papel da mulher dentro da tribo não era especificamente de educação das crianças, não. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. O papel da mulher da tribo ia além da educação das crianças. Dá para se dizer que a educação das crianças era de responsabilidade de toda a tribo, ok? Vamos lá.
Aqui. Dessa forma, a educação das crianças que vivem em tribos está a cargo de todos os adultos daquela sociedade e é transmitida por meio da oralidade, Alahana, oralidade e de rituais sagrados. Isso, Ó, e isso aí, pega aí um eu pouco. queria que vocês ficassem fazendo, desculpa, Hannah, eu queria que vocês ficassem fazendo paralelos com o mundo de hoje, tá? É muito difícil, mas tenta fazer paralelos com a nossa educação hoje. Então, vou ler de novo, ó. A educação das crianças que vivem em tribos está a cargo de todos os adultos daquela sociedade e é transmitida por meio da oralidade e de rituais sagrados. Fala aí, Hannah, pode falar. Isso pegaria mais ou menos o que eu tinha dito, que é onde vem a parte de educar, tanto dos pais como dos professores, que de qualquer forma seria todos os adultos e do mundo, porque querendo ou não, as crianças elas vão aprender com os pais, com os professores, quando crescem, né? Já é a parte do desenvolvimento na sociedade mesmo, então isso pega mais ou menos a, a mesma. A mesma metodologia. Eu vou usar essa expressão para nós aqui. Hannah, Hannah e Rafa, perdão, Rafa, a gente consegue. Vocês conseguem olhar dentro da família de vocês e lembrar de algum exemplo em que os adultos conversaram a respeito de uma determinada tomada de posição, de situação, ou ainda, eu não sei se vocês estão inseridos em alguma religião ou não, mas em que contexto que a religião teve alguma preponderância, sei lá, formou de alguma forma o caráter de vocês? Tem algum exemplo para me dar, não? Ou dos adultos reunidos, ou da religião? Não entendi, professor, desculpa. Vamos lá, vamos lá. Aqui está falando que nessa época as crianças elas eram educadas por todos os adultos da tribo. A educação era a responsabilidade dos adultos. Não era a responsabilidade de uma pessoa. Não tinha um professor, tudo bem? Não tinha Certo. um professor e as crianças eram mandadas para ficar com aquele professor que ia ensinar tudo para elas. Não. As crianças aprendiam com todos os adultos naquela sociedade, ó, e a educação também era transmitida por meio da oralidade e de rituais sagrados. E aí eu queria fazer um paralelo com vocês nos dias de hoje. Se vocês se lembram, na formação de vocês, se os adultos da família de vocês tiveram alguma participação em algum aspecto, os adultos todos, tios, tias, avó, tiveram alguma participação em algo específico da sua formação? Você aprendeu algo por causa deles, especificamente? Ou se tem algum outro exemplo mais voltado para esses rituais sagrados, para a religião que formou vocês quando vocês eram crianças, adolescentes? Tem algum exemplo assim? Ô, Rafa, se você estiver escrevendo lá, eu não estou vendo, eu vejo já, tá? Hein, Hannah? Hum, Algum exemplo que te vem à cabeça? tô tentando. Reunião de adultos para alguma coisa, algum evento? É um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais. É. Porque depende de como a gente se vê na sociedade família hoje, né? Eu tô tentando puxar uma pela memória aqui. Deixa eu ver se eu consigo pensar. Vamos dar um exemplo, vai, vamos dar um exemplo. Teve alguma vez. Ô, Hanna, eu posso entrar no aspecto mais particular da sua vida? Você tem mãe, tem pai? Sim, tenho sim. Sim, sim. Em algum momento eles decidiram algo para você em relação à sua educação? Ou opinaram, vai? Esse dia é forte, né? Opinaram? É Vamos porque lá. nesse, Sua faculdade. Foi decidida única e exclusivamente por você ou teve diálogo? não, no caso, minha mãe falou, a minha mãe não me disse qual faculdade fazer. Ela simplesmente falou que eu deveria fazer aquilo que eu gostasse, que ela Certo, queria me ver feliz. certo. O Mas já é bastante coisa, hein? meu pai já não.
Ele é um pouco mais distante. Mas qual era a opinião dele? O meu pai, meio que, ele não é daquelas pessoas que liga para as coisas, então, O que você fizesse estava bem. para Era ele, sua, é porque para ele era não sua importa. responsabilidade. É porque para ele não importa. Ele sempre virou e falou para mim, para minhas irmãs que o futuro só eu e elas pertenciam, então ele não podia opinar Cara, muita coisa. isso é bom, isso é bom, isso é bom. Não tinha uma imposição. Bom, é bom e é ruim, tem os dois lados também, depende de onde você tá. E como você se sentiu com isso? Me senti mais independente, Tá, né? Porque qualquer decisão que eu tomasse seria realmente uma decisão minha, não seria dos outros. perfeito, Em questão perfeito. de educação, tipo, quando eu era pequena, né? Ainda sou pequena, Somos, eu também. que pegasse os dois, é porque em questão de família só se reunia quando alguém morria. Então, para ter muitos adultos em volta. E em questão de educação, quem me ensinou a ler e escrever foi a minha mãe. Antes de ir para a escola, minha mãe ela já queria que a gente entrasse na escola já sabendo ler e escrever. Tá, isso é importante. Isso vai ser relevante para daqui a pouco. Papel da mulher, papel da mãe. Ô, Rafa, você tá por aí? Ele tá Será comendo que o daí. Rafa Oi, professor, eu tô deve. aqui. Tô aqui. Oi, já tá jantando, né, mano? Já jantei. Invejando você. Aí, ó. Tá vendo, Renan? Ô, Rafa, Foi. você tem algum exemplo ou alguma lembrança dos adultos da sua família se reunindo para tomar alguma decisão em relação a alguém da família, a um primo, a um, sei lá, alguma coisa assim? Ô, professor, Ou a própria religião? então, tomada de decisão, eu não me remete a algo agora, mas tomada de aprendizado que eu consegui ter durante a minha vivência, e até hoje eu estou tendo, com os adultos, com os mais velhos, eu acho que teve vários. Até aquele exemplo do fogo que a Hannah estava discutindo e tal, é um exemplo de vivência que, mesmo hoje em dia, a gente está acostumado a mesmo não tendo como coadjuvante os adultos na aprendizagem dos alunos, eu acho que influenciam sim. Até que essa responsabilidade hoje em dia não está tão presente nos pais, de educar os filhos, acha que é toda a responsabilidade da escola, mas eu acho que ainda Ah, importante. está presente essa educação dos pais, dos adultos. É interessante esse seu ponto de vista. Eu vou dar um exemplo próprio aqui, que eu acho que define bem o que eu estava te perguntando, Hanna e Rafa. Ó, você sabe que na minha família nós somos 5 irmãos e hoje eu tenho 5 sobrinhos. Eu não tenho filhos, então só tenho sobrinhos. E eu sou professor. E eu tenho na minha família, eu como professor, uma segunda irmã como professora, uma terceira uma segunda irmã, né? Uma primeira irmã como professora, uma segunda irmã que foi professora, fez o magistério, e uma irmã. Bom, somos em 5, 3 mulheres, 2 homens. Das 3 mulheres, 2 foram professoras. Aliás, as 3 mulheres foram professoras em algum momento da vida. E aí, vira e mexe, a gente faz umas conferências para decidir, é bem louco o que eu vou falar, para decidir o futuro dos nossos sobrinhos. Onde a gente gostaria que eles estudassem? Ah, que o Murilo tem que estudar tal coisa. O Murilo está chegando na adolescência, então ele tem que fazer Senai. Porque eu e meu irmão fizemos Senai, e o Senai foi bom demais. O Senai forma caráter. É muito legal que o adolescente tenha esse contato. Eu estou muito no pé da minha irmã para que o meu sobrinho mais novo comece a fazer um METEC. Ou então, os meus sobrinhos mais velhos, o que eles estão estudando na faculdade? Que carreira que eles vão seguir na faculdade? Será que esse caminho é o caminho mais legal? Vocês entenderam a participação dos adultos tomando decisões? Óbvio que tudo vai depender da vontade deles, mas a gente não estava impondo, mas a gente estava sugerindo muita coisa para eles pensarem, era nesse contexto, tá? E religião? Porque a religião tem um papel fundamental na nossa formação também, né? Vocês conseguem ver rituais religiosos
religião especificamente tendo alguma importância na formação de vocês ou não? Fica à vontade. Hannah ou Rafa, fica à vontade. Religiosa. Tô tentando aqui ver. Deixa eu direcionar. Você tem religião? Não. Nenhuma. Não. Já teve? Já. Qual era? Evangélica. Tá. E aí é legal a gente tratar desse tema, porque eles têm uma visão bem peculiar de educação, né? Educação para a sociedade, você concorda? Não que você concorde com eles, mas você concorda que eles têm uma visão extremamente própria de como se vive em sociedade? Sim. Tá. Você concorda também que quem segue a religião, essa religião específica dos evangélicos, ao pé da letra, tem uma postura na sociedade diferente de quem não a segue? É devido às doutrinas, né? De cada um. Isso. Acho que E não seria tô isso. julgando, tá, Haná? Não tô julgando, nem pro bem nem pro mal, tá? Não tem julgamento. Eu sou Não tem religiosa. julgamento. Da minha parte que não tem julgamento. Mas existe, não existe? Sim, sim. Tá bom. E, e só para fechar, você concorda que a religião ela vem dentro da família nos exemplos, na oralidade, não vem comigo, até a criança não tem nem escolha, né? Vem comigo, você vai ser o que eu quero que você seja, até que um dia você não quer mais ser, né? Que aconteceu como no seu caso aí. Não sei se foi por influência da sua família ou não, que você se tornou evangélica, mas hoje você não é mais. Mas a religião tem sim um papel fundamental na formação de vocês? É porque eu não, nesse caso eu não poderia confirmar. A minha mãe, ela, por conta da mãe dela, né? Ela pegou a parte onde seria a parte católica. O meu pai, ele já não era religioso. Minha mãe, ela é daquelas pessoas que ela Seu pai saiu, não era religioso? É isso que você falou? não era religioso. Tá, Hoje em dia eu acho que eu nem sei. Então eu não consigo opinar sobre o que ele é hoje. tá, Minha mãe, ela era católica, daquelas que ia para a igreja muito, tipo, todos os dias assim. Depois de um tempo, por conta que ela se separou do meu pai, ela saiu da igreja, né? certo. Em questão de educação para as minhas irmãs e para mim em relação à religião, minha mãe, ela não era daquelas pessoas de levar os filhos à igreja, porque Tá, ela é daquelas pessoas que prefere que o filho ele tenha a sua própria opinião, né? certo, certo. Eu fui para a igreja em questão mesmo para ter uma visão, né? Saber como que é. Tanto numa evangélica, eu já fui numa católica. Acho que, se não me engano, eu fui até num centro de Umbanda. Então, só para saber. Você foi estudar, você foi estudar, você foi fazer ciência, você foi Eu, conhecer. é, eu queria saber, porque geralmente as pessoas elas julgam uma religião antes de conhecer, né? Sim, Então, sim. acho que o meu ponto forte foi mais. Principalmente nos dias de hoje, né? Meu ponto forte foi isso. E aí, nem, acho que eu não me consegui me identificar com nenhuma. Em questão Tá, da cultura, né, da história em si deles, cada uma tem a sua particularidade, sim. Tem coisas boas que dá para levar para a vida, dá para levar no cotidiano, e tem outras que realmente eu acho que não era tão essencial, mas que para eles eram essenciais. Então, por isso que exatamente. eu me, me peguei numa posição que, em questão de religião, não sou religiosa, mas em questão do ensinamento de cada uma, eu ainda levo em algumas partes da vida. Ô, Hanna, vou te interromper um pouco e quero fazer uma pergunta. Ô, Rafa, já vou te devolver a pergunta, mas eu Pode quero que falar. você pense na próxima pergunta que eu vou te fazer, Hanna. Eu tenho medo dessas perguntas, mas Não, para. É de boa. Ó, é que eu quero que você pense daqui para frente agora como a professora Hanna e com as crianças que vêm aí com todas as suas doutrinas, com suas cabeças feitas.
como é que você vai se portar. Mas pensa, depois você me responde, ô Rafa, você tem alguma experiência com religião? Experiência com religião, alguma É, vivência? né? Cara, eu sempre fui, minha família sempre foi religiosa, eu sou católico, mas Certo. de um tempo pra cá, acho que uns 5 anos, não tenho tanta participação religiosa. Mas você fala de. Não estou entendendo a pergunta que você Então quis vamos lá, dizer. agora eu vou para mais específico. Você acredita que a religião católica teve alguma influência na sua formação? Sim, com certeza, com Você pode dar certeza. algum exemplo? Não, formação de caráter, de vivência, de posicionamento, Tá, de viver em comunhão, de ajudar o próximo. tá, Basicamente isso. tá bom, entendi. Você chegou num ponto diferente do ponto da Hannah, e é um ponto interessante também. Coloca isso agora num caráter muito mais primitivo, e vocês vão ver que o papel preponderante dos rituais religiosos na formação dessas crianças e jovens adolescentes dentro de uma tribo que não tinha uma escola, por exemplo. Então, é muito maluco, né? E eu quero muito que vocês façam essa viagem no tempo também, né? Se posicionem lá. Vocês hoje, século XXI, vocês lá no passado, vivendo em tribos e recebendo informação, educação de uma tribo onde os adultos ensinam vocês, e a educação tendo por base também os rituais religiosos, que tinham uma importância fundamental na formação dessa tribo. Ô, Hanna, acho que eu vou guardar a pergunta de professor para daqui a pouco, tá? Eu vou voltar lá para aquele texto, porque vai falar da mulher ali, e isso vai te interessar também. Ó, eu tinha falado para você que a mulher não era a principal educadora, né? Que a educação vinha dos adultos nessa fase tribal, né? E aí, eu vou destacar para você isso aqui, ó. As mulheres, elas tinham obrigações e tarefas como agricultura, lá, coleta de fruto, artesanato, e em ambos os casos as crianças vão se incluindo na sociedade aprendendo por observação, Hannah, olha lá. Você também falou disso, mais por observação do que por gestos, né? Bom, os homens caçando, mas as mulheres não eram responsáveis só por educação das crianças, não, tá? Eu gosto do papel da mulher nessa época aqui, mas a partir do momento em que o homem assumiu outras responsabilidades, e para o mundo ocidental quase que completo, a mulher é que se torna responsável na educação da criança dentro de casa, né? Porque o homem sai para o trabalho, o homem no mundo capitalista sai para o trabalho e muita, mas muito mesmo, um percentual muito grande das famílias, a mulher é que é a responsável pela educação, tá? Olha lá, Hanna, crianças indígenas aqui, ó, vamos continuar nesse tema aqui que vai te lembrar da sua vovó. Como que elas aprendiam? O desenvolvimento da criança era marcado por brincadeiras e exploração da natureza, jogos como a peteca, que até hoje, né, a gente herdou, e a arte, por ser tão marcante nas culturas indígenas, também faz parte do desenvolvimento dos conhecimentos mais marcantes. E a arte no geral, né? A dança, a música, a pintura corporal, interessantíssimo isso dentro das tribos, e os adornos, né? São partes importantes dessa formação pessoal. Cara, é um mundo tão fantástico para nós, né? É um mundo, quando a gente se pega estudando isso, eu tenho, acho que eu até comentei com vocês semestre passado, na aula passada, uma das minhas matérias no semestre passado foi a etnomatemática, que era justamente como se dava o ensino de matemática, inclusive dentro dessas tribos. E assim, vocês iam ficar fascinados
na forma como se faz matemática fora do mundo ocidental, tá? É maravilhoso. Então, só para a gente fechar essa parte aqui, ó, os membros mais velhos dessas comunidades são bastante respeitados, sendo responsáveis por manter suas tradições vivas, educando e ensinando aos mais novos, tá? Bom, acho que a gente vai encerrar as tribos aqui. E a gente vai avançar na história, tá? Ô, Hanna, você ficou quietinha aí, né? Você queria falar mais. Podemos continuar? Eita, perdi a Hanna. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Você tá aqui no chat, eu não vi. Vou perguntar para minha mãe um histórico completo sobre a natureza. Ah, que coisa linda, que coisa linda. Nossa, seria fantástico, Hanna. Ia ser de um enriquecimento sensacional para nós aqui. Nossa, seria muito bom. Seria bonito, né? Você conhecer também um pouco mais de perto. Bom, chegamos às cidades. A agricultura foi desenvolvida, a gente vai desenvolver a agricultura. Chegamos nas primeiras grandes civilizações. Algumas a gente até apaga, né, da nossa memória. O Rafa foi buscar egípcios, né, Rafa? Foi sim uma grande civilização, mas não foram os primeiros, tá? A gente tem civilizações que vieram antes dos egípcios, tá? Dá para a gente citar os fenícios, os sumérios, os assírios, isso na região ali da Mesopotâmia. Se a gente voltar aqui para o nosso lado, para a América do Sul, a gente vai ver os povos pré-colombianos aqui, que foram grandes civilizações também que acabaram se desintegrando com o passar das eras, né? Ó, o que tem de característica importante aí? Essas primeiras grandes civilizações deram origem, então, às cidades, os reinos e impérios que ocuparam grandes porções de terra e possuíam uma organização social já bem complexa, lá, com desigualdades sociais e divisão do trabalho, tá? Bom, isso não é de todo ruim, não. Tem coisas boas também, tá? A gente não tem acesso a esses podcasts aqui, é uma pena. Mas podcast é algo que eu quero que vocês ouçam sempre que vocês puderem também. É uma mídia bem legal para aprendizado. E aí, cara, a gente precisava ter um pouco mais de informação da China, né? Evolução da educação da China, ó, com o passar do tempo. Mas a gente tem muita informação, os ocidentais ficaram com muita informação dessa região da Mesopotâmia ali no norte da África, tá? É lá que a gente consegue encontrar os primeiros registros de escrita, a matemática se desenvolvendo ali também. E para nós é fundamental, como professores, conhecermos esse berço todo de conhecimento, tá? Ó, aqui tá falando um pouco da arte rupestre. Isso que a gente chama de arte rupestre, tá vendo? Eu podia assistir algumas exposições de arte rupestre. Cheguei até a visitar uma caverna em Minas Gerais. Cara, eu não vou saber agora mesmo. Caverna do Diabo, talvez? Eu não vou saber agora. Qual foi a caverna que eu visitei? Essa viagem também já faz um tempo. E tinha arte rupestre. Sensacional de ver. Sensacional. Aqui tem um belo exemplo para vocês, ó. A gente consegue imaginar animais aqui, né? Um boi, um cavalo, animais menores aqui embaixo, ok? Isso para mim é fascinante. Isso para mim é fascinante, porque, deixa eu voltar aqui rapidinho para ver vocês, ó. Por que me fascina isso? Por que me fascina? Tenta imaginar um insight que essa pessoa teve em registrar. E seria a qualidade do desenho? Eu não faço. Eu sou um péssimo desenhista. Eu sou um desenhista horroroso. Eu faço o homem palitinho e olha lá.
E aí você se depara com um cara sem nenhum recurso, só recurso visual, e desperta ali algo que fala, bom, eu vou registrar, eu vou pintar, ele estava inquieto, eu vou lá e vou desenhar numa parede aquilo. Isso é fabuloso, isso para nós da área da educação, é lindo, é gostoso demais quando se desperta essa vontade do registro e de passar para frente o conhecimento. Vocês vão ter no sentido contrário. Vocês vão ter com alunos de vocês no sentido contrário. Você vai ver o olhinho do seu aluno brilhar por algo que ele aprendeu de você. E aí, nossa, ele vai lá e registra, e faz a continha, e acerta, e fica feliz com o certinho que você vai pôr no caderno dele, e leva para casa para mostrar para a mãe. É o sentido contrário, né? É lindo, é fabuloso quando você desperta em alguém. Tá, nosso trabalho é esse. Mas e esse cara que foi lá na parede da caverna e falou, vou representar, vou desenhar, vou passar para frente o conhecimento que eu tive. Eu posso caçar esse determinado animal, eu vou representar um dinossauro, eu vou representar um boi, uma vaca, e eu quero que fique registrado. Olha aí. A beleza da ação, tá? E eu sou um apaixonado pela arte no geral, e esse tipo de arte nossa, me fascina, tá bom? Seria legal se vocês pudessem depois fazer uma pesquisa aí sobre arte rupestre, que é bem bacana. Ó, vocês conhecem esses períodos aí? Paleolítico, neolítico, eu não vou entrar no mérito histórico, até porque eu não sou um professor de história, tá? Mas vocês vão perceber que cada um desses períodos, eles são marcados pela forma como o homem dominava o conhecimento naquele período, ok? Então, o homem consegue dominar o fogo, o homem consegue dominar, moldar armas, e aí esses períodos, eles vão ser separados justamente pelo grau de conhecimento do homem àquela época, tá bom? Animais não eram mais comidos de forma crua. Aqui a gente está no Museu Espanhol de Antiguidades, vários registros em pedras. Não sei se a imagem está tão bacana para vocês, mas já dá para a gente perceber um bastão aqui, né? Armas criadas por eles, ó. Armas e utensílios del período paleolítico, ok? Museu Arqueológico Nacional da Espanha. Aqui o que nós temos? Neolítico. O homem já dominando o gado, cena de pastoreio, carneiros, cabras e touros, cortadores neolíticos esculpidos em sílex, é isso? Um deles mantém o cabo, que deve ser esse segundo aqui. Aqui ele já não tem o cabo, e o cabo tem o formato de uma cobra, me parece, aqui. A matança de animais para consumo, fusaiola de tecelagem, peso de cedo, estranha essa palavra para mim, para apertar os saltos do tear, resto de tecido pré-histórico, mas aí não está legível, né? De tecido não está visível para a gente. A fusaiola, recipiente, cerâmica neolítica, filtro, funil e recipiente, muito legal para aquela época, né? Processo de descascar, ordenhando uma vaca, filtrando o leite. Que legal. Período neolítico. Bom, a partir de então não era mais necessário ficar dias a fio perseguindo animais, né? Já dava para ele ficar ali. Ele percebe que ele pode plantar, que depois de determinado tempo tem as enchentes, né? Rio Nilo, por exemplo, onde os primeiros egípcios montaram as suas tribos, fenícios, assírios, hebreus, e eles conseguem perceber
tem um período de cheia, tem um período de seca. Então, eu consigo me preparar para plantar. Consigo desenvolver habilidade como tecelagem, metalurgia, construção de casa. E assim, dia a dia, ano a ano, a evolução, o conhecimento sendo adquirido e sendo passado para frente. Opa, isso aqui me interessa. Estudos matemáticos. Estudos matemáticos do meio e do meio, assim como observação de animais e plantas, se tornam indispensáveis para essas sociedades que surgiram. Vamos lá, as primeiras aldeias de pastores e agricultores, nas proximidades de grandes rios como o Nilo, na África, Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia. Ô, Rafa, você que foi católico, acho que a Hannah também, vocês vão ver uma boa parte da Bíblia, do que contém na Bíblia, sendo desenvolvido, a história sendo desenvolvida exatamente nessa região, ok? Que eram onde estavam as grandes civilizações da época, né? Muito bem. Fazendo uma leitura muito dinâmica disso aqui, se vocês quiserem ler depois com calma, é bem bacana. Já está falando da Antiguidade Oriental. E aqui me interessa, os sumérios, por exemplo, me interessa bastante, porque aqui, ó, é aqui que a gente vai ver surgir a escrita. Os primeiros registros, bom, pelo menos para o mundo ocidental, né? Estamos esquecendo todo lado ali do Oriente, tá? Até porque eles são fechados ao extremo, né? Falando da escrita chinesa, a numeração chinesa, e que provavelmente eles já eram organizados até muito mais do que o povo aqui no Ocidente. Mas falta estudar um pouco mais, né? Falta mais registros dessa época. Sumérios, acádios, amoritas, caldeus, assírios, entre outros. Vocês vão ver muito mais informações aí dos sumérios e dos assírios, tá? Vamos lá. E aí a região, né? Não sei se o mapa tá bacana ou não, mas a gente consegue ver os rios, né? O Eufrates, o Tigre, as regiões da Síria, da Babilônia, um pouco mais para baixo a Suméria, Ur, e aqui é a região do norte da África, né? Ok? E a gente vai se encaminhar aqui para o final, e é onde começa, aí sim, a nossa história com o surgimento da escrita pelos sumérios. Ok? Essas escritas, elas eram registradas em tábuas de argila, como essa aqui. Acho que alguém chegou aí no Canvas, hein? Alguém chegou aqui no Canvas? Sim ou não? Acho que não. Não. Ó. Aqui. Fechando o WhatsApp, porque acho que ele que está pitando aqui na tela. Bom, vamos lá. Vamos lá. Ana, você escreveu alguma coisa ali, eu perdi. Peraí. Queria ter uma máquina do tempo, mas não para mudar o passado, mas para ver como era e como aconteceu determinada função, situação para levar ao mundo que estamos hoje. Rochas polidas, tecelagem, isso mesmo, Hanna. Pô, seria fabuloso, né, cara? Mas, ô, Hanna, sabe o que eu gosto aí? Eu acho que a sua paixão é parecida com a minha, né? Eu não iria tão longe, eu gosto de algumas coisas bem específicas, que é, por exemplo, voltar a períodos anteriores. Eu queria muito ter ido numa discoteca nos anos 60, visitar um
eu era criança nos anos 70, né? Eu nasci em 73. Eu queria, sei lá, viver uma época. Aqui no Brasil eu nem sei, mas sei lá, tem um. Aí é uma cultura minha, mas se você tiver a oportunidade de conhecer esse filme, você vai gostar muito. Assista Meia-Noite em Paris. Meia-Noite em Paris, tá, Hannah? Se você puder ter a oportunidade. Você vai ver que interessante. E a ideia proposta no filme é que a gente nunca está contente com a nossa era, né? Com a nossa época atual. E que a gente quer ficar voltando. E aí percebe-se lá que a gente nunca está contente e volta mais um pouco. E aí, quando conhece e conhece as pessoas daquele período, querem voltar mais um pouco. E lá é voltado para a arte. Então, é bem legal, muito bom. Mas seria bacana fazer dar uma voltinha, né? Tem um livro, Hannah, é ficção, né? Mas tem um livro que talvez você curta no futuro breve aí. Chama-se Operação Cavalo de Troia. O enredo tá vendo? Não é nada voltado para aula, nada disso. É para cultura no geral. O enredo é um experimento da NASA em que dois personagens voltam no tempo, na época de Jesus Cristo, e acompanham o passo a passo dele ali. É muito maluco, mas é exatamente isso que você está me propondo aí. Essa máquina do tempo, tá? Para conhecer, né? Para entender e não modificar nada, porque a gente não tem esse poder para modificar nada. Volta, volta, volta. Dei uma bela viajada aqui, porque é o tipo de coisa que realmente me atrai. E aí, eu, como professor de matemática, em especial, eu lembro de mostrar para os meus alunos sistemas de numeração, tá? E como eles faziam contas, como era a matemática e o registro da matemática por meio de símbolos, tá? Então, aqui é uma escrita cuneiforme. Se eu voltar na numeração matemática, eu vou encontrar, por exemplo, babilônios representando números com triângulos, como esse aqui do desenho, e eles usavam uma base sexagesimal já, sem ter tido nenhum contato com calculadoras, nada, era só olhar estrela, olhar astros, posicionamento do sol. É lindo a forma como esses povos conseguiram se desenvolver para que a gente se tornasse o que nós somos hoje, tá? Bom, ainda falando de norte da África, desenvolvimento de alfabeto pelos sumérios, a gente vai ver um pouco mais para frente também que os hebreus também vão ter um alfabeto próprio, tá? Mas aqui, olha o tanto já que a gente já evoluiu como humanidade. Ó, uma biblioteca na cidade de Nínive, feita pelos assírios, pedir perdão que está cortando a tela ali, com mais de 5.000 tábuas de argila, contendo informações sobre os mais diversos temas. Olha lá, astronomia, matemática, história, religião, arquitetura, guerra, entre outros. É fantástico, é maravilhoso ver a forma como a educação é passada, cultura por cultura e registrada. Mas sempre, olha lá, ó, Hannah, a gente não gosta muito, mas está aqui, ó. Ó, eram valorizados costumes voltados para a religião e cultura dos povos, tendo em vista que se tratavam de sociedades com rígida divisão entre os grupos sociais. Aprender a ler e a escrever era para poucas pessoas. Então, a desigualdade já vinha a partir daí, tá? E aí a gente vai encerrar o tema por aqui. É porque eu não quero mais me estender, não. O que tem pela frente? A importância dos escribas, que eram as pessoas que registravam, né? Que faziam esses registros, e os sacerdotes. Bom, e aí só me vem à cabeça os povos pré-colombianos aqui,
e a forma como eles eram divididos também. E aí, se vocês puderem fazer uma pesquisa Google mesmo, em como viviam os maias, os incas, os astecas, e vocês devem ter estudado isso no ensino durante a formação de vocês, também vale muito a pena. A gente começa a ver uma parte feia, né, da humanidade, mas que ajuda a gente a entender onde a gente chegou hoje, né? Os escribas ali sendo o responsável por registrar colheita, impostos e demais conteúdos referentes à administração pública, e os sacerdotes que eram responsáveis por todo o universo espiritual e religioso, né? E todo o poder que isso emanava deles, né? Os representantes divinos ali, com todo o poder de dominação que eles tinham e tudo mais, né? Bom, cara, agora sim a gente está chegando já nos egípcios. E aí a gente chega... Aqui que vai apertar. Novamente, do lado de um rio. Olha lá. Um rio que tem mais de 5.000 quilômetros de extensão, que é o Rio Nilo. Vou mostrar esse mapa do Egito aqui para vocês. Damasco, Síria, como a gente vê hoje, né? Deserto da Líbia. O Egito aqui embaixo, Egito Antigo. Luxor, Tebas, Coptos, Mênfis. E aí os afluentes do Rio Nilo, um local extremamente rico em registros, tá? Monte Sinai, Mar Vermelho, aí a gente já está falando de religião também, para quem quiser. Olha como que ela está ligada, né, na nossa formação, na nossa história. Ok? Gaza. Hoje o bicho está pegando totalmente aqui. E vocês perceberam que as 3 principais religiões do mundo se concentram nessa região aqui? As 3 principais religiões, ou pelo menos as mais numerosas: cristianismo, o islamismo e o judaísmo, todas elas nessa região. Olha lá. E todas elas querendo o poder, tomar o poder, volta para as cruzadas, vai, algo mais recente, aí todas elas querendo tomar Jerusalém, porque era aqui que se concentrava o centro de todo o poder religioso, até muito pouco tempo atrás, tá? Bom, a gente saiu um pouco da educação e ficou focado na parte histórica, né? E aí, onde se situa essa região em relação ao mundo, ok? Turma, e aí a gente depois, tudo bem, vai dar um salto bem grande, mas a gente chega aqui na Europa com gregos e romanos nessa região aqui, Grécia e Itália, né? E aí, meus amigos, toma conta de tudo isso, e espalha esse poder para toda a região do Ocidente, tá? Deixando um pouquinho de lado aqui a região mais oriental, que a gente tem até menos informações, porém, base de conhecimento de muita importância também, tá? Bom, eu acho que já tá bom, cara. Eu queria falar vamos falar de egípcios aqui, vai. A gente tem os hieróglifos como sendo ele tem um papel importante, né? Onde a gente tem registros, e até hoje, não sei se vocês puderem conhecer alguma exposição ou não, mas sempre que tiverem oportunidade, viu, gente? Viu, Hanna? Viu, Rafa? Aí quem mais estiver ouvindo. Busquem essas exposições. Hoje é possível vocês fazerem exposições virtuais nos grandes museus, tá? Eu vou ver se eu separo alguma coisinha para a gente tentar dar uma fuçadinha na próxima aula em um desses museus e ver um pouquinho desses entalhes aí, não só nas imagens aqui, mas dentro do próprio museu, tá?
e ver como um olhar de professor, né? De como o conhecimento é passado para frente, tá bom? Primeiro como é registrado e depois como é passado. Aqui. Comentei com vocês, né? Eu consigo ampliar isso? Vamos lá brincar um pouquinho aqui dentro? Vocês conseguem ver algo aqui? Olha aqui, ó. Eu vou tentar passar por cima aqui. Não, muito grosso aqui. Vou acabar estragando a imagem, né? Diz que ele está carregando alguma coisa nas costas, não parece? Aqui. Aqui a gente tem um pássaro. Cara, olha a riqueza de detalhes que tem aqui. O que mais que a gente enxerga? Parece uma pessoa sentada aqui. Não tem cara de pássaro isso, né? Será que eu estou enxergando mal? Aqui muitos pássaros. Que mais? Eu vejo uma árvore e um rio aqui. É isso? Eu tentando entender hieróglifos. Eu já traduzi muita letra ruim de aluno, viu? Mas acho que eu vejo o rio aqui. Ajuda aí, Hanna e Rafa, no chat aí que eu já vou dar uma olhada. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vou mudar aqui a imagem. Muito pássaro, né? Eu vejo 3 cabeças aqui ou 3 pássaros. Ah, não, ó. 3 cabeças é interessante, mas olha a quantidade de pés aqui embaixo, ó. Um alinhado com o outro. A minha imagem não tá tão nítida como eu gostaria, mas aqui eu vejo mais uma pessoa. Eu não consigo identificar muito mais que isso. Um animal, um leão, talvez. Leão não, uma onça, um felino, vai. Bacias, tigelas, olho. Aí de repente a gente está lendo isso aqui, aparece uma múmia. A gente acorda uma múmia lá no sarcófago daqui a pouco. Diminuir isso aqui. Se vocês puderem seguir o link também para enxergar um pouco melhor, ajuda, tá? Eu fiz uma visita ao Museu do Louvre no ano de 2015 e eu vi de perto muito dessa cultura egípcia, logo de cara, logo numa das primeiras partes dentro do museu. E posso falar para vocês, é impactante, tá? Extremamente impactante. Aqui a gente está falando de transmissão de educação, e aí a gente já consegue ver grupo de alunos, ó. Olha lá. E aí a professora Aranha, vou pegar o sobrenome dela aqui. Apesar do forte teor religioso da cultura egípcia, as informações são muito práticas, como o cálculo da ração das tropas em campanha, o número de tijolos necessários para a construção e complicados problemas de geometria destinados à agrimensura. Extensas listas de plantas e animais indicam grande conhecimento de botânica, zoologia, mineralogia e geografia. A gente viu disso mesmo lá, né? Planta e muito animal naqueles hieróglifos ali. Bom, gente, eu acho que eu quero ficar por aqui com relação a esses povos antigos. Fenícios, persas e hebreus. Aí, aqui vocês vão ver um ponto muito forte, tá ruim a mapa, né? Um ponto muito forte de religião aqui, principalmente por parte dos hebreus. Vocês vão ver que eles são um dos primeiros povos a ter um Deus único, o que isso influencia muito na educação desse povo, tá?
e eles levam depois essa história de Deus único até civilizações muito maiores no futuro, como os romanos, por exemplo, que tinham uma mitologia muito parecida com a mitologia dos gregos, né, em diversos deuses, e cada um rezava para o seu deus do jeito que queria, e isso influenciava, e sim influencia, na educação de todos eles. O que os fenícios trazem para a gente aqui de importante? Ó, opa, os fenícios vão trazer para mim, aí apaguei, os fenícios vão trazer para nós aqui, acho que isso aqui tá legal, uma civilização próspera que praticava intenso comércio com povos de diversas partes do Mediterrâneo. E aí vocês sabem, né? Tem comércio, tem troca de informação, tem troca de conhecimento, leva-se mensagem de um lado para outro. Quando que a gente está falando, cara? 3.000 antes de Cristo. 3.000 antes de Cristo, tá? E durou até o século 9 antes de Cristo. Muita coisa. A área de ocupação correspondia à parte da religião da Palestina, envolvendo os territórios do Líbano, parte da Síria e Israel. Ah, aqui é legal, aqui é bacana, ó, uma palavra que vocês conhecem, né? As cidades principais, Tiro, Biblos e Sidom. Esse nome Biblos te levam para onde, hein? Acho que vocês vão escrever aí no chat para mim. Exatamente. Os principais produtos que comercializavam eram a madeira, o vidro e a púrpura, que se tratava de uma tinta vermelha extraída de um molusco, o múrex. Ao realizarem essas relações e trocas culturais com outras sociedades, os fenícios desenvolveram importantes áreas do conhecimento, como a matemática, a astronomia, a navegação, entre outras, o que mostra a existência de um eficiente sistema de ensino-aprendizagem. Devia ser bem bacana. Olha lá. Alfabeto. Os fenícios, eles contribuíram, então, para a criação do alfabeto na cidade de Biblos. Daí vem nomes como biblioteca, vem nomes como Bíblia, homenagens aí a essa região de Biblos. O alfabeto continha 22 caracteres, tomara que a gente consiga ver aqui, né? 22 caracteres. A escrita alfabética surgiu por conta da necessidade principalmente comercial, né? E trouxe grandes transformações para as formas de registro e transmissão de conhecimento. Ah, vai ter sim. O alfabeto foi aprimorado pelos gregos e romanos, que incluíram as vogais e deixaram muito próximo ao modelo que utilizamos atualmente. Já pensou nossa sociedade sem um alfabeto? Como seria a nossa forma de aprender e ensinar sem sermos alfabetizados? Vou ter que diminuir, não vai dar para diminuir a imagem. Só no PDF de vocês aí. Então, dá para ver alguma coisa aqui, uma letra M, uma letra N, um B, um G, um S, uma letra O, um H, um P, um W, um S, um Z. E aí vai uma curiosidade matemática para vocês. Vocês sabem me dizer qual foi o último, antes da gente falar dos persas, região do Irã, muito conhecido pelo comércio, né? Vocês sabem me dizer, rapidinho aqui, antes da gente fechar com persas e hebreus, cadê eu aqui? Ah, precisava ler o que vocês estão escrevendo, cara. Ó, o Rafa saiu e voltou. Ô, Rafa, eu tô por aqui, viu, Rafa? Foi gravado diretão aqui, tá? Ó, vocês sabem me dizer qual foi o último número a ter um símbolo, a ter registro? Vocês sabem, não? Rani e Rafa? Vocês sabem qual foi o último número a ter um registro? Sim, não, não sei. Não tem ideia boa. E a Hanna? Ô, Hanna, eu vou ler daqui a pouco aqui, tá? Hanna tá por aí?
Só que não aparece quando vocês escrevem aqui, é muito legal esse Canvas. Ô, Rafa, não sei se a Hanna tá me ouvindo ali ou não, você falou que travou, né? Na boa, Hanna. Não. Foi o 0. O último número a ter uma representação. Como assim, o 0? Exatamente. Como é que se representava o nada? Qual era o símbolo para o nada? Ah lá, é que não vale nada, exatamente. Eles não tinham símbolo para o nada. Foi o último símbolo a ser criado, o último algarismo criado lá pelos hindus, juntamente com os árabes, foi o último símbolo a ter um registro. E foi esse povo, exatamente esse povo. Procura na numeração romana. Qual é o símbolo do 0 na numeração romana? Vocês lembram da numeração romana? Lembra do 0 na numeração romana? Não tem. Não tem. Não tem. O primeiro povo a representar o 0, ao vazio, ao nada, a uma resposta nula, foram os hindus, tá? E foi o último símbolo, o 0. Ô, Hanna, deixa eu ver o que você escreveu aqui dos egípcios. A gente nunca tá contente. Ah, tá, você tá falando da... Pô, Hanna, assiste esse filme, cara, se você puder. Chama-se Meia-Noite em Paris, tá? Se você puder assistir, depois você me conta. Foi criada por algo específico, como o código Morse. Não o código específico, eles vêm depois, né? Mas para algo específico. E o comércio ajuda muito nisso, né? Porque cada povo tem um jeito de escrever e de registrar. Precisa unificar. Tem que achar um jeito de unificar. Senão, se a gente ainda vivesse até hoje, com cada um com... Bom, não precisa ir longe, né? Olha o alfabeto chinês, olha o alfabeto cirílico lá dos russos, como é complicado, tá? Incrível como a repetição é perfeita. Lá dos hieróglifos, né? Ali é um barco, canoa em cima d'água. Para mim é um coqueiro. Vocês viram um barco, né? Tem algumas pesquisas que falam sobre pássaros e a época que eles passam em uma região. Não. Tava decifrando. Ah, você tava decifrando ainda. Aí o Rafa travou. Vocês passaram longe dos números ali. Muito bom. Vamos fechar nossa noite. Faz falta a gente olhar esses slides, mas numa sala, esses desenhos maiores do que a nossa tela. Os persas são extremamente famosos no comércio, tá? Comércio e moedas, tá? E também há uma necessidade, né, cara? Como é que eu vou... Que tipo de moeda que eu aceito? Que moeda que vale? Que moeda que não vale? E aí, de novo, olha a região, ok? E aí os persas partiram aí para grandes conquistas, né? Incluindo a Fenícia, a Síria, a Palestina, e colônias gregas da Ásia Menor. Aí imperadores Ciro, Dário, Xerxes. Esses Xerxes vocês lembram ou não? Lembra do filme? Lembra da história? Os 300 de Esparta. Bom, vamos lá. A organização política dos persas. Se tratava de um estado com poder centralizado na figura do imperador, ou seja, as cidades não possuíam autonomia, como no caso dos fenícios e sumérios. O imperador contava com funcionários reais que se estabeleciam nas diversas partes do império e atuavam como os olhos e ouvidos do rei. Nesse processo de expansão, conquistas e desenvolvimento social, a educação merece destaque entre os persas, pois havia um sistema estruturado que misturava o tradicionalismo teocrático de outros povos antigos, como o Egito e a Mesopotâmia, por exemplo, com questões referentes à existência humana, como a valorização do trabalho. Peraí, deixa eu pegar a mãozinha para subir aqui. Ainda assim, o tradicional era marcante e a educação se fazia severa, desde a infância, com o ensinamento dos princípios, de novo, morais e religiosos. Não havia a ideia de escola ou colégio que temos hoje. Por isso, o ensino ocorria sobremaneira no seio familiar,
onde os valores morais eram ensinados e reforçados até os 7 anos de idade. O modelo de escrita utilizado era cuneiforme, e conforme verificamos anteriormente, foi desenvolvido pelos sumérios. Após os primeiros 7 anos, as crianças aprendiam com os mais velhos as habilidades básicas que seriam necessárias para a sua vida naquela sociedade, principalmente voltadas à guerra e aos campos de batalha. Aos 15 anos, ingressavam na educação militar de fato, gente do céu, aos 15 anos, ingressavam na educação militar de fato, algo parecido com o serviço militar obrigatório no Brasil, né? Que é feito um pouco mais tarde. Só que no caso persa, durava 10 anos, ou seja, lá os jovens permaneciam até os 25 anos servindo, prestando serviço militar. A partir de então, tornavam-se guerreiros. Iam para as campanhas militares, colocavam em prática toda a teoria que haviam recebido de seus mestres, que eram os guerreiros mais virtuosos, geralmente aposentados aos 50 anos de idade. Isso, os que viviam até lá, né? Contudo, temos que levar em conta que esse modelo de educação estava reservado a determinados grupos sociais. É provável que as pessoas mais pobres possuíssem uma educação mais básica. No caso das mulheres, tendo em vista que muitas ocuparam importantes cargos na administração do Estado, algumas podem ter recebido uma educação semelhante à dos homens pertencentes às classes dominantes. E aí, por fim, a gente chega no último povo, que é o povo hebreu, né? E aí, cara, esse aqui, vocês conhecem da Bíblia, esse povo aqui foi escravizado pelos judeus e tem uma importância muito grande, porque desenvolve um alfabeto próprio, religião monoteísta própria, um Deus deles, específico deles, que não era um Deus dos outros, e toda a importância que eles tiveram na base da formação dos cristãos, logo na sequência, e aí sim, de toda a educação ocidental, tá? E aí aqui tá trazendo, para quem não conhece, tá trazendo muito da religião dos hebreus, tá? E de todas as suas tribos separadas ali, como os judeus, que foram um povo que se destacou demais e teve uma importância muito grande no sentido de educação do seu povo, tá? Então, vocês vão ver lá que as escolas judaicas reforçando lá crenças, costumes e tradições, tá bom? Vamos ver o que a professora Maria Lúcia fala aqui, ó. Outro aspecto do judaísmo, a importância dada ao trabalho, ao ofício, né? E todo o reconhecimento do valor da educação manual, o que atestam as seguintes citações. A mesma obrigação tens de ensinar a teu filho um ofício como de instruí-lo na lei. A lei é a religião especificamente. A Torá, né? Os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia cristã. E é bom acrescentar a teus estudos o aprendizado de um ofício. Isso te ajudará a livrar-te do pecado, tá? Vou falar um pouquinho mais da Torá aqui, para ver se eu não falei bobagem, não. Mas a Torá, é isso mesmo, ó. São os livros do Antigo Testamento da Bíblia, né? Também é um livro conhecido como Torá, sagrado entre os judeus até os dias atuais. Então, a Torá é um livro específico e uma parte da nossa Bíblia também faz parte do livro deles, tá? Bom, eu queria ir mais para frente, a gente já está terminando esse PDF aqui. E aí vocês vão ver os hebreus tomando uma conta muito grande. Vamos lá, resumir o final de tudo aqui. Exagerando bem aqui, né? Você acaba de aprender 2 dos 3 períodos da pré-história. Paleolítico, conhecido também como da Pedra Lascada, e o Neolítico, além de ver também sobre a educação tribal. No Paleolítico, o nomadismo foi uma das principais características do homem, que caminhava grande parte da sua vida em busca de abrigo e comida.
Neste período foram desenvolvidas as primeiras ferramentas de caça, para coleta de frutas e construção de pequenos abrigos. A educação nessa época era baseada na sobrevivência, e os registros eram feitos por meio de desenhos, atividades cotidianas, sem registros escritos. Bom, vamos lá para frente. Passamos por todos os povos, escrita cuneiforme, alfabeto, e a gente vai terminar num grande esquema bem desenhado, bem bacaninha aqui para vocês poderem ver. Período paleolítico. A Hannah gosta disso aqui, né, Hannah? Educação tribal. Belo resumo, né? Tá aí no material de vocês, tá, galera? Vale a pena passar por lá. Período neolítico. Já moradia fixa, já não são mais nômades. E por fim, as referências aqui que foram utilizadas nesse e-book. Tá aí no material de vocês, tá? Caraca, que viagem, né, velho? Que viagem longa. Que viagem longa. A gente não vai ficar nessas viagens longas assim por tanto tempo, não. Mas, como é instigante, né? Pelo menos aqui na minha opinião, como é instigante entender uma linha temporal, né? Para a gente poder se entender como a gente é hoje também. E como a educação surge lá atrás. Deixa eu ver o que a Hannah fala aqui. O Rafa parou ali, o Rafa caiu. Professor, sabe a história da palavra salário? E que tem. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. E o sal era moeda, né? O sal era moeda na época. E aí você vai. E não só o sal, viu, Hannah? Você vai ver muito do desenvolvimento da humanidade por causa do sal e da pimenta, tá? E da pimenta. E muito do que a gente vê de evolução vem por causa dessas especiarias que o povo lá na Europa não tinha e tinha que sair buscando por aí. Aí sai buscando especiaria, sai descobrindo um monte de lugar que não estava presente no mapa deles à época. Em Roma, os soldados guerreiros eram pagos com sal porque era um item bastante valioso na época, exatamente. Você manja muito de história. Bom, muito bom, muito bom. Hannah, só te agradecer. Rafa, só te agradecer. Eu queria muito ver mais gente aqui, queria demais a participação de mais pessoas nas nossas aulas, mas paciência, né? Alguma coisa deve estar acontecendo, tá? Então eu ainda volto sozinho, não vou por Hannah e Rafa em fria nenhuma semana que vem. Volto sozinho semana que vem, tá? E aí vamos ver em que momento que a galera aparece para a gente poder falar dos nossos seminários, distribuir as nossas aulas e tudo mais. Se não, Hannah e Rafa, vamos nós e nota dada para vocês o tempo todo. Quer se despedir, Hannah? Aguardando ali seu texto. Quer se despedir, Rafa? Ô, Rafa, obrigado, hein, meu? Você atravessou toda a Zona Sul aí para chegar e estar presente. Isso tem muito valor para mim, tá? Te agradeço imensamente. Hannah, obrigado por tudo, por tudo. Participação, exemplo, várias questões suas, só enriquece, só enriquece. Informação pra caramba, concordo. Se a gente absorver um pouquinho, tá valendo. Beijo no coração de vocês dois, tá? Vou encerrar essa gravação e subo ela logo mais. Subo ela logo mais. Vou tentar fazer. Opa, apareci 2 vezes ali. Ah, o Rafa tá me transmitindo ali também. Subo ela logo mais para vocês, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus.